teve 8 filhos, todos nascidos de parto normal. Os 2 primeiros não foram registrados, pois morreram ainda recém-nascidos devido à desnutrição. Depois, João Carlos e Gerson. O Gerson teve que ser entregue à adoção por falta de condições para criá-los. Pouco tempo depois, nascia Gilson, que morreu em 2015, aos 59 anos. A primeira filha mulher, Dilma, foi sequestrada com 1 ano de idade e reencontrada somente 30 anos depois. Depois veio Sara e, por fim, Manuel Francisco, apelidado de Garrinchinha, que morreu em um acidente aos 9 anos de idade. Bem-vindos ao Girl Power, eu sou Gabriela Moraes, jovem comunicadora da Rede Cuca, e hoje eu apresento o tema Contemporaneidade e Maternidade. Eu estou com a Sara Gabriel e com a Narjara Pires. A Sara é técnica de rádio, estudante de psicologia e mãe. E a Narjara é jornalista, embaixadora do Parent in Science, pesquisadora sobre a maternidade e mãe. Bem-vindas, meninas. Obrigada, Gabi. Obrigada, Prazer Gabi. estar aqui. E para começar, eu dei uma contextualizada na história da Elza Soares, que é muito conhecida por ser uma grande artista, por ser uma mulher empoderada, mas o que muita gente não sabe é que ela teve uma história muito forte e uma relação muito forte também com a maternidade. Eu queria saber se vocês já sabiam disso e o que vocês acharam dessas informações iniciais. Eu acho que eu sabia que a história da Elza era permeada por muitos episódios de sofrimento, né? De muitos episódios sofridos, assim, mas não sabia a extensão disso em relação à maternidade, né? De perder filhos e tal. E como ela soube, né, se reinventar depois de tantos dramas, né? Imagina você perder tantos filhos, né? Não foi só um. Ela perdeu para a fome, para o acidente, enfim. Bem impactante. Eu particularmente não sabia, né? Então, assim, eu gosto muito das músicas da Elza Soares, né? Eu acho ela uma artista incrível. E eu acho que pela história de vida dela, eu acho que as letras eram muito direcionadas ao tudo que ela passou durante a vida. Eu sempre faço muitas ligações, assim, que eu acredito muito que os artistas, eles desabafam nas suas composições, sabe? Sim. Mas que e história. as letras da Elza realmente falam muito disso. A gente, às vezes, não sabe do que ela está falando, mas quando a gente começa a prestar atenção, é uma narrativa sobre a história dela, né? Exatamente. É muito forte. Eu também não sabia. Eu sabia que ela tinha tido uma história pesada com relação à maternidade, até porque ela casou com 12 anos de idade, foi mãe aos 13, então ela foi mãe num contexto de sofrimento, né? O primeiro contato da Elza foi muito sofrido com a maternidade. Eu também fiquei um pouco chocada, eu não sou mãe, então eu não imagino como deve ser para uma mãe ouvir isso, né? Reverbera aqui. Sim. Pronto, como eu disse, ela casou com 12 anos, foi mãe aos 13, ela casou obrigada pelo pai. O primeiro casamento dela foi também num contexto de muito sofrimento, mas isso não fez com que ela desistisse dos sonhos dela. Ela perseverou, ela seguiu, eu acho que em alguns momentos isso deve ter, inclusive, impulsionado a Elza a continuar. E eu queria saber de vocês se em algum momento vocês pensaram em desistir do sonho de vocês, ou se em algum momento o fato de ser mãe, o fato de ser mulher, serviu como impulso também para que vocês continuassem. Tanto a Sara, que começou a estudar psicologia agora, depois de já ser mãe, mãe solo, e você que pesquisa, que é jornalista, que tem provavelmente uma rotina corrida, como que é para vocês isso? Assim... Eu gosto de falar assim, né? Tem um ditado aí que a gente tem falado ultimamente, que é a gente não dá conta, né? Eu acho que a gente não pode romantizar, sabe? Muito essa história da gente, né, conseguir as coisas à custa de sofrimento, de desgaste físico, emocional, que a gente sabe que a maternidade, aliada a todas as outras exigências, né, da vida, nos causam, assim, exemplo próprio, né, agora, eu estou terminando meu mestrado, supostamente você pode dizer assim, tá dando conta. Eu não dei conta, porque já estou atrasado 1 ano, né,
tive problemas emocionais por conta da sobrecarga de trabalho. Do trabalho mesmo, né? Que eu sou servidora da UFC, além de pesquisadora. Da minha pesquisa. Dos cuidados com a minha filha. Então, assim, que a gente fala, ser mãe é treta, né? É muita treta mesmo. Mas, às vezes, eu acho que não precisava ser tanto, sabe? Se a gente tivesse outras condições, né? Mais amparo, questão social mesmo, né? Divisão de trabalho dentro de casa, com o companheiro. A questão das mães solos, né? Que a gente tem várias maternidades. Então, várias maternidades com níveis de dificuldades diferentes. E eu acho que a gente poderia vivenciar isso e as nossas outras esferas da vida, assim, né? Que a gente quer ser profissional, quer se realizar pessoalmente, quer se realizar profissionalmente, quer ser mãe, né? Do jeito que a gente... num contexto, assim, não penoso, né? Mas eu acho que se a gente tivesse mais condições, assim, mais apoio social da família, do companheiro, dos homens, né? Que precisam dividir mais igualitariamente essa carga, e de políticas públicas, a gente não precisava penar tanto, né? Então, assim, pensar em desistir, já pensei no mestrado várias vezes. Meu Deus, não vou dar conta, não tenho como. A menina tá 5 horas na televisão, meu Deus do céu, tenho que escrever aqui minha dissertação, mas tá lá a criança 10 horas na televisão. Então, assim, a gente dá conta, mas, assim, capengando em alguns pontos. E aí gera muita frustração, muitas vezes, né, Sara? Com certeza. Na verdade, eu concordo totalmente com sua fala. Até me identifico, inclusive, com algumas coisas, porque ser mãe é um grande desafio, sabe? Eu particularmente enfrentei e continuo enfrentando muitas dificuldades em relação à maternidade, né? Pelo fato de eu trabalhar muito e estudar, e aí conciliar com casa, com questões financeiras, com questões familiares, enfim. A gente encara muita pressão social, sabe? Familiar, entende? Olha, logo quando eu tive meu filho, a minha família veio assim com um monte de palpitações, assim, dizendo: e aí, Sara, vai deixar teu emprego? Aí eu disse assim: negativo, de forma nenhuma eu vou deixar meu emprego, de jeito nenhum, vou continuar trabalhando. Mulher, mas como é que pode, não sei o quê, e o teu filho vai ficar com ele? Eu vou dar um jeito, mas eu não posso ficar sem trabalho, de jeito nenhum. E aí, assim, é muito dessas questões, né, que a gente encara, mas eu confesso que realmente nem tudo a gente consegue dar conta, né? Tu perguntou assim, né, se de alguma forma impulsionou em algum momento. Eu acho que um filho é uma coisa que para algumas pessoas, né, eu não posso falar por todo mundo, né, falando por mim, claro que eu olhar para minha filha, assim, eu quero... às vezes, até na pandemia, às vezes eu tava deprimida, aí, não, vou aqui brincar um pouquinho com ela porque me dá uma coisa boa, assim, né? Mas a gente não pode esquecer que tem um lado, né, que a gente... que é treta, né, que a gente pena. Sim. Eu ia perguntar, inclusive, isso. Se vocês já sofreram alguma situação de apontamento, de julgamento, de machismo, até por ser uma mãe que trabalha, uma mãe que decidiu que não ia deixar de ser mulher também. Porque eu até lembrei, eu vi um post no Instagram essa semana de uma mulher falando que para ela a maternidade foi traumática. Porque no momento em que ela teve um filho, ela deixou de existir. E aí, para vocês já tiveram que enfrentar algum tipo de situação? A Sara comentou já que a própria família falou que vai continuar trabalhando. E aí, tiveram outras situações? Tu, Najara, também teve que enfrentar isso? Pra mim, assim, pressão da minha família, não. Minha família sempre me apoiou muito. Às vezes minha mãe diz assim: menina, tu vai enlouquecer, porque é muita coisa, né? Coloca o pé no freio aí, mas eu mesma tive que abrir mão de algumas coisas ao longo desses quase 4 anos, né? Eu sempre tive um ritmo muito acelerado de vida, assim, de fazer muita coisa profissionalmente e tal. E em alguns momentos eu tive que parar e dizer, não, eu vou ter que abrir mão disso aqui. Apareceu uma oportunidade, por exemplo, né, dando um exemplo, de dar um curso, né? Eu estava fazendo esse curso, já tinha dado uma turma, ministrado essa primeira turma. E aí surgiu a oportunidade da segunda. Cara, eu tava assim, uma pilha, né? Não tava conseguindo
tava tendo crise de ansiedade, mão suando, né? Palpitação e tal. E aí eu tive que parar e dizer, não, eu vou abrir mão dessa oportunidade, nesse momento, pela minha saúde mental mesmo. E, assim, não foi pressão externa, mas eu percebi que eu não estava dando conta naquele momento, né? Às vezes a gente... E é penoso, assim, não é uma coisa que a gente fala assim, às vezes, né? A gente não, né? As pessoas falam, porque mãe é aquela que abre mão de tudo por conta dos filhos, né? É uma ideia muito, muito prejudicial pra gente, eu acho, porque a gente às vezes abre mão, mas a custa de sofrimento. A gente sofre, né? Quando a gente abre mão de algumas coisas, né? E às vezes a gente se vê obrigada, a gente não tem, às vezes não tem opção mesmo. É exatamente isso. Eu, particularmente, assim, passei muitos anos muito naquela função repetitiva, né? De trabalho, casa, marido, trabalho, casa, marido. Então, tipo, eu não tinha particularmente uma vida... Bom, eu não vivia o meu lado mulher, né? Sim. Era muito aquela função de muita responsabilidade, né? Esposa e mãe, né? Então, passei muito tempo também com muitas cargas ruins para mim, né? Eu tive muitas síndromes, burnout, síndrome da mulher moderna. Eu tive muitas questões emocionais, psicológicas, físicas também. Tive câncer. Então, tipo assim, foram muitas coisas que me aconteceram que precisei passar por muitas coisas como estas para que eu pudesse aprender, amadurecer e me empoderar no sentido de que, olha, hoje eu não me permito mais que as pessoas cheguem para mim e digam que eu não sou capaz de algo ou digam que eu tenho que estar sempre seguindo a um padrão de vida, sabe? De que eu não posso estudar ou de que eu tenho que viver só para trabalhar e cuidar de filhos. Então, assim, eu bati o martelo mesmo. E agora eu hoje vivo uma vida muito melhor, confesso. Me sinto livre porque eu passei muitos anos vivendo uma grande pressão psicológica, um relacionamento que eu tive. E aí hoje eu consigo conviver melhor com o meu eu, né? Eu passei 2 anos fazendo terapia, tentando encontrar uma forma para que eu pudesse me libertar de algo que estava me colocando no sentido de que eu duvidava da minha capacidade, do meu talento, né? Que eu tenho um talento, mas eu não sabia como colocar aquele talento para fora, né? Então, aí eu fiz o Enem ano passado e aí hoje, esse ano, eu comecei a estudar psicologia muito determinada no que eu quero seguir, né? E aí eu tô aprendendo cada dia, sabe? Quando a gente passa a descobrir a se amar, né? Se amar mais e quando a gente coloca isso como objetivo, como uma motivação diária, né? Eu acredito que as coisas elas começam a fluir de uma forma bastante positiva, assim, tanto para mim como para o meu filho, né? Então, assim, eu particularmente hoje eu me sinto muito mais feliz com as escolhas e as decisões que eu tive ao longo dessa vida, né? Ai, que bonito. Bonito e forte, né? Eu Massa. Parabéns. Obrigada. Parabéns pela psicologia. Ela fala tão suave assim, acho que ela vai falar uma psicóloga. De uma forma tão acolhedora. Sim, aproveitando o gancho da Sara, aí eu vou fazer uma pergunta específica para ti, né, Sara? Ela falou da trajetória dela como mulher, como esposa, como mãe, como estudante. E tu pesquisa maternidade, né? Sim. Eu queria saber se existe algum perfil ou se existe alguma história que é recorrente nesse contexto, no contexto maternal. Assim, se as mulheres vivem algum padrão na maternidade.
Assim, eu até já falei um pouco sobre as maternidades, né? Porque a gente não pode generalizar, as maternidades são muito diferentes, Sim, cada sofrem... um com a realidade, Sim. né? Uma realidade distinta. Cada mulher tem uma história assim, né? Que a gente não pode desconsiderar. Eu vi até aqui o livro da Angela Davis. A gente não pode desconsiderar, né? Fatores como classe, raça, questões da mãe solo. Então, assim, são muitas realidades. Mas óbvio que existem pontos que são comuns, assim. A história da própria divisão sexual do trabalho, né? Essa história da mulher sobrecarregada é muito comum, até nas gerações atuais, que a gente vê que existe uma bolha, que tem um movimento mais, assim, né, mais consciente de homens que talvez queiram dividir mais o trabalho, assim, né? Só que ainda tem a carga mental, né? Que as mães continuam sobrecarregadas, por mais que o cara faça, mas é aquela coisa, aquelas listas de tarefas intermináveis, o planejamento que fica muito com a mulher, e aí o homem só vai se você pedir. É verdade. E eu acho que ainda que tem isso, né? O homem ajuda, tem a sociedade falando, mas o teu marido te ajuda. Sim. Você fica, pois é, parece até que é uma coisa, assim, uma grande premiação, né? Parece até que é uma grande premiação. Então, ainda que exista isso, esse compartilhamento dentro da relação, eu não sou casada, nem tenho filhos, mas você observa, né? Eu observo, meu pai, minha mãe ali em casa. Exato. Às vezes o meu pai faz uma coisa, a minha avó não é mais viva, mas a minha avó sempre apontava que, mas ele tá fazendo pra ti. E a minha mãe é uma pessoa que trabalha, que estuda, que estagia, que só tem uma filha, mas ainda tem uma filha pra se preocupar. Então, assim, ainda que o casal consiga conciliar essa questão, tem a sociedade inteira apontando isso pra mulher, né? E aí também tem a história da culpa materna, né? Que aparece muito, pelo menos nos depoimentos da minha pesquisa, né? Eu pesquiso mulheres na pós-graduação. Então, como é que é essa vivência das mulheres mães que estão no mestrado e doutorado? Especificamente as mulheres que estão... que são mães de crianças pequenas, né? Porque ali no começo, nos, 5 primeiros anos de vida é um trabalho muito intenso, físico e emocional, né? É puxado, pois é. E aí, como é que elas lidam com isso, né? E aí aparece muito a culpa materna, né? Porque esse discurso de que a mãe tem que se dedicar à criança integralmente, né? Que é uma coisa que a gente pensa de séculos atrás, mas ele ainda reverbera hoje em dia. Então a mãe ela fica espremida ali entre as convenções do passado de que a mãe é aquela, a mulher é aquela que se dedica integralmente à maternidade. E os novos anseios da mulher contemporânea, que a mulher, ela agora, né, quer se realizar profissionalmente, quer viver a vida dela, a gente, né, é uma parte, a maternidade é uma parte muito, né, importante da nossa vida, mas a gente tem as outras partes que a gente quer também valorizar. Então, essa culpa materna aparece muito, né? Por mais... uma vez eu estava lendo um trabalho de uma pesquisadora do Rio de Janeiro, a Luana Fontel, que eu adoro o trabalho dela, e aí ela falava assim, que por mais que ela sinta... Aliás, por mais que ela saiba que existe a culpa materna e como essa culpa materna foi construída, isso não impede que ela sinta. É que nem eu, assim, eu pesquiso maternidade, eu sei toda a pressão social que tem em cima de mim, que é construída, assim, historicamente, né, por várias forças, né, o capitalismo, enfim, o próprio Estado. E aí eu sei disso, mas isso não impede que eu sinta, né? Sim. Então são algumas histórias assim que acabam sendo pontos de convergência entre essas histórias tão diferentes de tantas mulheres com tantas realidades distintas, né? Sim. Voltando a falar sobre a Elsa, ela foi uma mulher do fim do mundo. O último álbum dela, o título é A Mulher do Fim do Mundo. E isso eu acredito que resuma bem o que ela foi. Bem nesse momento, né? Sim, pandemia. Realmente. Sim. A Elsa teve que começar de novo muitas vezes na vida dela. E eu queria saber se vocês sentiram, tiveram esse sentimento de que agora eu vou ter que começar de novo, porque eu tenho meu filho, porque eu sou uma mulher numa sociedade machista. Vocês tiveram esse momento? Olha, o momento que eu tive, na verdade, foi quando em 2020, eu descobri um câncer na tireoide. E aí eu estava trabalhando em home office, em lockdown, né? Foi muito difícil, inclusive. Passei por uma situação bem delicada. Eu tive uma complicação na minha
cirurgia e passei por outra cirurgia com menos de 24 horas, uma cirurgia muito delicada. Então, depois, quando eu tive alta, eu confesso que eu tive que me reinventar no sentido, tipo, e agora, como é que eu vou fazer? Meu filho não estava... eu tinha tirado ele, inclusive, da escola, né? Porque eu não conseguia... esse sistema de aula online para uma criança de 4 anos. E para as mães, né? Foi assim, muito penoso para as mães também. E aí, tipo, eu precisei reinventar alternativas, né? Para que ele também não ficasse no sentido, tipo... eu precisava, além da situação que eu estava, né? Em termos de me recuperar, mas depois, quando eu me recuperei, eu precisei encontrar algumas alternativas para que ele também não ficasse sem aprender as coisas que se faz na escola, né? Sim. Para que quando as coisas melhorassem e ele voltasse a estudar, não ficasse tão, né? Mas foi bem desafiador ter que administrar tudo, né? Trabalhar, ensinar, educar, cuidar da casa, higiene, alimentação. Nossa, com certeza você também tem algum, né, o que falar também sobre isso. Então, tipo assim, realmente, de fato, eu acho que esse momento que a gente teve de lockdown, a gente realmente, nós que somos mulheres mães, realmente precisamos, tivemos que nos reinventar muito todos os dias, encontrar a criatividade mesmo, porque, olha, meu filho particularmente, acredito que os seus também, um estresse, né? Sim. Passar... É outra pessoa, né? A gente acredita que às vezes as pessoas pensam que aquela criança, que é filho daquela mulher, é outra pessoa. Entende? Então a gente, de fato, realmente teve que encontrar alternativas para que nenhum de nós ficasse doentes, né? Doentes no sentido psicológico mesmo, né? Então, eu acho que foi, para mim, esse foi um momento onde realmente tive que me readaptar e reaprender a uma outra forma de criar, sabe? Sim. Porque quando você tem uma rotina, né? Quando você tem uma rotina e essa rotina meio que quebra. Sim. Então, parece que você tá, tipo assim, meu Deus, é agora que eu vou fazer. E aí você perdeu sua rede de apoio também, né? Porque a escola, isso. O contato com a família, não sei como foi no teu caso, no meu eu cortei o total contato com a minha família, não, né? Eu também, era só videochamada. Cara, então foi muito difícil mesmo. Desafiador. Até a coleguinha da escola, a criança começa a sentir falta. Sim. O meu momento foi esse também, assim, né? Eu claro, sou uma mulher com vários privilégios, né? Que eu tenho uma rede de apoio muito, muito, muito importante, né? Que é a minha mãe, que é a rede de apoio de várias mulheres, são outras mulheres, né? Acontece muito isso, eu percebo muito isso também. As mulheres se apoiam muito em outras mulheres, né? Tias, mães, nunca é o tio, o irmão, é sempre outra mulher. Eu já não tenho mãe, né? Pois eu tenho só um pai vivo e a pessoa que me ajuda é uma pessoa que cuida do meu filho, que é uma babá, né? Pronto, exato. Então, na pandemia aconteceu muito isso, a gente ficar sem a rede de apoio, né? E aí a gente teve que acumular a função, né? A casa ficou um ambiente único, era o trabalho, era a escola, era o lar, era o lazer. Então, meu Deus, uma panela de pressão, né? Exatamente, uma panela de pressão. Sim. E aí também, assim, a pandemia, né, com muitos medos, a gente tinha o medo de morrer, o medo de perder, vivendo lutos, né? Eu vivi um luto muito dolorido, que foi do meu avô, que era uma grande referência para mim, amava demais ele, ainda amo, né? Ele era como se fosse meu pai. E aí, viver tudo isso à distância, né? Longe da família e tal. E você ter que ficar bem e cuidar de outro ser humano, né? Porque tinha dia que eu levantava que eu não achava que não ia dar conta nem de mim, porque eram muitos sentimentos, né? Muita angústia, muita pressão e muita angústia pelo momento que a gente estava vivendo. Então, foi interessante vocês citarem isso e falarem que
esse momento de reinvenção de vocês foi no lockdown, porque a gente conversou com outras mulheres, com 2 mulheres, na verdade, que trabalham no Instituto Cuca, e elas contaram um pouco da rotina delas e desse momento de reinvenção, e elas também citaram o momento do lockdown. E aí agora eu vou assistir o vídeo com vocês, e eu convido todo mundo de casa para assistir também. Tá certo. Vamos lá. Sou indiana, sou mãe de 2 crianças maravilhosas, trabalho, eu estudo, faço trabalho social na comunidade. E ser mãe, estudar e trabalhar é um corre muito louco, sabe? Temos momentos maravilhosos, mas também temos momentos puxados, cansativos. E temos tanta dificuldade que são inúmeras. Mas todo dia de manhã eu tenho que levar minha filha mais nova para o colégio. E também tenho que fazer o corre de vir para o trabalho, né? Então é cronometrado, todos os minutos que a gente tem juntos, eu tenho que prever até uma simples dor na unha dela ou um ouvido doendo que ela acha que está doendo porque ela vai perder a voz. Isso a gente não entende, mas a gente vai compreendendo no fim. E vou deixar lá no colégio, cronometrado aqui uns 10 segundos para chegar, voltar, pegar as coisas e pegar o ônibus. O que mata no meio do percurso tudo para mim é eu pegar o ônibus, é adequar o horário da entrada dela com entrar dentro da Topic. Venho trabalhar aqui no Instituto Cuca, sou educadora social aqui da Barra. E daqui saio às 6 horas da tarde e vou para a faculdade, que fica lá no bairro de Fátima, né? Então pego 2 ônibus, um para chegar até o Benfica e outro para chegar até a faculdade, no qual eu saio de lá umas 9, 9h30 da noite. Cansada, exausta. E no meu período, a ansiedade de chegar em casa para ver como é que seus filhos estão. Porque eu vou deixar um no colégio e o outro meninozinho de 10 anos fica em casa porque estuda à tarde. Quem vai deixar é a minha irmã, que se não fosse ela, não tinha como eu fazer esse corre todo, que ela me ajuda 100% mesmo, que ela que ajuda a cuidar dos meus filhos para mim ter esse privilégio de fazer esse monte de coisas junto. Então, assim, a gente chega no final do dia cansada, exausta. Aí chega com a Maria Luísa, e a Maria Luísa é uma criança que ela tira todos os meus estresses de uma vez só. Porque ela diz assim: mamãe, tu já chegou? Tu já chegou, né? Mas tu trouxe o que pra mim? Não, Maria, eu não trouxe nada. Ah, pois bora conversar. E nessa conversa, a gente conversa, toma um banho acolá. E ela canta pra mim dormir, né? Porque eu digo: Luísa, vamos dormir. Aí, no final, eu que durmo, sabe? Mas tudo bem, tudo tranquilo. Mas é muito puxado, mas a gente tem que encontrar forças, né? Pra dar o exemplo às crianças. E assim, eles dois são muito esforçados e reconhecem tudo que eu faço por eles. Mesmo que eles não entendam, mesmo que às vezes eles digam assim: mamãe, eu quero mais tempo, eu preciso de mais tempo, me encontra um tempo pra gente. E como eu trabalho, além de fazer esse trabalho no Cuca, no Instituto Cuca, eu faço trabalho social. Então eles ficam, às vezes, aflitos, porque o pouco tempo que a gente tem é um fim de semana, né? Um domingo ou um resto da tarde do sábado, no qual onde a gente tem todas as alegrias, né? De fazer uma pipoca, assistir um filme. A gente não evita muito sair muito com eles assim para outro lugar, porque eu não vou estar só com eles, e é um momento que eu preciso estar com eles. E a gente fica ali se divertindo, desde histórias de Maria Luísa e discussões dela com o Davi, que são as partes melhores. E uma das partes que eu acho maravilhosa do vínculo com os meus filhos são eles se acordarem 2h30, 3 horas da manhã para conversar como foi o dia. Por mais que eles me vejam assim que eu cheguei, tenho um tempo livre entre 9 e 10 horas, mas eles acham que é essencial 3 horas da manhã, 2h30, conversar. Aí você com sono, que vai já se acordar para trabalhar e fazer toda a sua rotina de novo, você escuta, né? Porque já diz uma amiga minha
que, por enquanto, ele quer me contar o que acontece no dia dele. E depois que ele crescer, que ele não vai querer saber de mim, eu não estou preparada para isso. Estou me preparando. Ser mãe, ser estudante, ser uma mulher que trabalha, é um corre difícil. Mas a gente sabe que é necessário e é gratificante pra gente, né? Porque a gente não precisa, assim que a gente vira mãe, a gente desistir de tudo, né? Tô cursando pedagogia na faculdade Unip e logo após vou estar fazendo uma pós de psicologia para mim ser psicopedagoga, para mim trabalhar na área com crianças especiais, né? E entender um pouco. Então, assim, não quero parar. Não é porque eu virei mãe que eu trabalho, que eu não posso encontrar um tempo para estudar. Nunca é tarde, a gente tem que sempre encontrar um tempo para estar se aprimorando, para ter conhecimento. Gente, comentários se identificaram. Me identifiquei muito. A minha realidade é igual à realidade dela, inclusive. Estudar, trabalhar Bom, na maioria das vezes, quando eu vou buscar meu filho na casa da babá, ele fica na casa da babá, e aí, na maioria das vezes, ele já está dormindo, né? E então, no caso, eu vejo mais ele acordado na hora de levar ele para a escola. Tem vezes que ele quando eu chego, ele está acordado, né? E aí eu consigo ficar mais um tempinho ali com ele. Mas me identifico demais com essa rotina da Indiana, é muito parecida com a minha também. E ela falou uma coisa muito interessante, que quando os filhos dela falam assim, mamãe, você tem que ter mais tempo, né? No caso do meu filho, ele fala, mamãe, eu tô com saudade. Aí isso é forte, assim, né? Dói, né? Dói. Mas sempre quando tem as minhas folgas, né? Que é mais no final de semana, então eu procuro aproveitar ao máximo e conceder a ele o máximo de lazer que eu puder dar a ele, justamente para que ele para que essa saudade seja suprida, sabe? Uhum. Já que a gente passa a maior parte do tempo longe um do outro. Mas sempre existe um diálogo. Meu filho tem 4 anos. Por mais que ele não entenda algumas coisas, mas o diálogo é sempre, pelo menos, eu coloco isso sempre muito como uma grande prioridade pela questão do desenvolvimento mesmo da própria criança, né? Para que ele possa crescer e compreender que a mamãe trabalha, estuda, que a mamãe está nos corre, que a mamãe se esforça, né? Para dar uma condição melhor no futuro, enfim, ter mais qualidade de vida e tudo mais. Mas ele já consegue, hoje ele já consegue compreender essa rotina, porque no começo ele já não compreendia muito, claro, lógico, né, assim, mas agora ele já entende, sabe, ele já entende que ele estuda, né, ele estuda de manhã e a mamãe tem o estudo à noite, né, e quando é o final de semana, eu digo, filho, aqui o calendário, esse segunda, terça, quarta e sexta, a mamãe tá aqui na faculdade, mas aí domingo e o sábado, que a mamãe está de folga sábado, nós vamos estar juntinhos. Ele fica, sabe, bem empolgado. E uma das coisas também que todos os dias ele faz, que também me faz começar o meu dia melhor, é que todos os dias de manhã ele diz assim, mamãe, me dá um abraço. Isso fica... Sabe, todo dia ele faz isso, sabe? Mamãe, me dá um abraço. Isso me motiva. Me motiva a seguir em frente, sabe? Isso é uma das coisas que mais toca meu coração. Falou isso aí agora de... Eu já a palavra. Não, pode falar. Eu me identifiquei, minha mãe também sempre estudou, trabalhou. E assim, a maior parte do tempo eu ficava com o meu pai. A minha mãe, inclusive, ela carrega uma culpa que eu percebo muito forte. Culpa materna. Justamente. E aí ela fala que o meu pai foi muito mais mãe do que ela.
Ela Não, ele fala é pai, isso, né? Tipo, pois por é. que, né? E aí eu tenho uma lembrança muito forte da minha mãe, quando eu era criança, tirando um dia na semana pra gente ir passear no shopping. E assim, hoje eu entendo que era o momento que ela tinha, tipo, ela abdicava de todo o resto pra poder dedicar aquele momento a mim. Então, assim, eu não sei se vocês acham que, meu filho vou me sentir culpada e tal, porque quando o tempo passa, a gente entende. Sim. Eu guardo com muito carinho esse momento, sabe? Quando eu percebo que a minha mãe, na rotina corrida dela, separava aquele momento pra mim. Assim, eu fico realmente muito, muito grata, feliz por ter Sim. tido isso e por ter tido uma mãe que me mostrou que ela pode ser mãe e pode ser a Andrea. Nossa. Ela nunca deixou de ser. Inclusive, no ano passado, Maravilhoso. eu escrevi uma carta pra ela falando que eu me orgulho muito de falar que a minha mãe nunca deixou de ser mulher. A minha mãe sempre foi a minha mãe. E a Andrea, que faz faculdade com 40 e poucos anos, minha mãe passou no Enem junto comigo. No ano que eu passei, ela passou também. Ela vai se Legal, formar né? junto comigo no final desse ano. Então, Olha. isso me emociona muito. E eu queria muito que as mães que estão passando pelo que ela passou quando eu era uma criancinha de 3, 4 anos, ainda tinha um fator que deixava ela ainda pior, assim, mais mal ainda, que a gente morava em outro estado. Então, a gente não tinha nem familiar por perto. Era eu, meu pai e minha rede de mãe. apoio, né? Sim, eu fui pra creche com 6 meses. Ela fala muito disso, de que ela se sente muito culpada porque eu era uma bebezinha de 6 meses na creche. Mas eu não tenho nenhum tipo de rancor e, na verdade, eu me orgulho muito do fato da minha Sim. mãe ter sido a mulher que ela foi, que ela é ainda, né? Enfim, eu só achei importante colocar Não, é isso. importantíssimo. E que legal a sua mãe ter. É o que, no caso, eu estou buscando, né? É construir boas memórias Sim. para o meu filho. Porque olha só, né? E não abrir mão também dos sonhos dela, né? Exatamente. Eu acho que a nossa rotina de trabalho também, a nossa carga horária para a pessoa, independente dela ser mãe, é muito, né? Muito- Excessiva, assim. Eu acho Com que a gente não tem certeza. tempo para viver direito. A gente acorda, vai trabalhar, chega em casa de noite para, né, dar um jeitinho de estudar à noite. E aí, quando entra o filho na jogada, fica muito mais difícil. E aí, pra finalizar, a gente falou da Elsa, que é uma pessoa que as pessoas... romantizam muito. Nisso da maternidade, se a gente for assistir as matérias que saíram depois da morte da Elsa, as pessoas romantizando o fato dela ter casado com 12 anos, ter tido um filho com 13. Uma mulher forte, uma mulher guerreira. Ela realmente é, mas temos que olhar também para a dor dessa mulher. Eu queria saber o que vocês acharam. No começo do programa, eu perguntei se vocês já conheciam a história dela, e agora a gente falou um pouco mais. Eu queria saber o que vocês acharam, se vocês se identificaram com alguma coisa, se vocês se identificaram com as outras mulheres com quem a gente conversou, de certo modo, e se vocês curtiram conversar sobre isso. Eu gostei demais de estar aqui e fazer essa troca, né? De conhecer também aqui a minha colega Najara, né? É muito bom quando a gente consegue ouvir, né? E estar atento às experiências do outro, né? Saber como é que é a realidade do outro. Até isso serve também como reflexão para a nossa vida, né? A Elsa Soares, ela, pela história dela, me lembra um pouco da minha avó. Ela também teve 12 filhos e casou bem jovem, ou criança, né? Porque 13 anos já é uma idade criança, né? Ainda mais forçada, né? Como Pois é, mas eu acredito que também, eu sempre penso que pela época, né? Não se existia... A mulher parece não era, né? A mulher, ela era uma pessoa onde ela tinha que apenas... Era um objeto, praticamente. Gerar, né? E só gerar. Ou seja, pela história da Elsa, ela praticamente viveu a vida inteira. Uma gestação, né? Várias gestações, né? Na verdade, assim, de certa forma. E muito parecido com o caso da minha avó, né? E olha, eu acredito que tanto para Elsa como também com a minha avó, assim, ambas, com certeza, sofreram muito questão do machismo em si, né? Assim, de uma forma altamente violenta. Eu também quero fechar, inclusive, essa minha fala, de que a maternidade não é só coisas ruins, né? Ela também tem coisas boas que a gente aprende, né?
a viver com mais esperança, assim, né? Eu, particularmente, eu amo ser mãe do Apolo, que é o meu filho. Eu amo ser mãe dele. Eu tenho muito orgulho de ser mãe dele. Então, assim, eu aprendo muito com ele, né? As crianças, elas são muito sinceras, elas são muito autênticas, assim, a tal ponto que às vezes eu fico refletindo, pai, isso não é que é mesmo, assim, sabe? Às vezes ele fala umas coisas que faz a gente parar mesmo, assim, de parar mesmo para pensar, poxa. E assim, eu gostei demais de estar aqui participando, conversando. Na verdade, é a minha primeira vez que eu estou aqui concedendo uma entrevista. É a primeira vez no podcast. Estou muito feliz de estar aqui. Eu agradeço demais ao convite também e parabenizar também toda a produção que está aqui nas câmeras, operação, bastidores. Enfim, a galera que é show, viu? Eu sou suspeito que eu amo falar sobre esse tema, né? É o meu tema favorito, tanto é que eu levei isso pro mestrado, né? Além de vivenciar na prática, né? Eu acabei levando isso para minha pesquisa acadêmica. E eu acho importantíssimo a gente estar fazendo isso, né? Tanto como eu levanto o debate na academia, né, quando eu faço a minha pesquisa, como a gente aqui conversando, quando a gente conversa com amigas, porque a gente precisa desmistificar muito esse tema, né? A gente precisa olhar com sinceridade, olhar para a maternidade como ela realmente é, maravilhosa em algumas facetas, mas que a gente vivencia ainda situações muito, muito injustas, né? Então, quanto mais a gente fala, acho que mais a gente provoca mudanças, né? Se a gente quer mudança, a gente tem que começar assim, falando, cobrando, enfim. Mas é isso, assim, o meu desejo é que as mulheres, né, sejam mães, se quiserem ser mães, né, sem nenhuma imposição social, familiar, enfim, que elas não se limitem, que a gente não se limite, né? Que a maternidade possa ser vivenciada, sim, né? Não é, a gente quer vivenciar a maternidade, mas a gente quer viver todas as nossas outras facetas. Então é isso, eu queria muito assim que todas as mulheres fossem livres para ser mães, se quiserem, e se forem mães com condições, né, dignas, que não as faça assim sofrer e viver isso de uma forma penosa. Então é isso, gente. Obrigada por terem aceitado participar. Foi muito legal. Eu adorei também. Fazia um tempo também que eu não gravava um podcast. Eu tava um pouco nervosa, mas eu adorei. E é isso. Obrigada. Pronto, eu queria convidar também, né? Eu tô falando em nome do Parenting Science, para todo mundo curtir o nosso perfil no Instagram, que é @parent, PARENT, in Science, né? Em inglês, Parenting Science. A gente tá sempre fazendo pesquisas, divulgando resultados e as ações de cobrança, né, para tornar a ciência um pouco mais igualitária, na verdade menos desigual, né, porque o caminho ainda é longo, é muita coisa para fazer. É isso. Sigam lá e obrigada, gente, e até mais. Obrigada.